nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje está dividido em 3 partes, onde Jesus Cristo nos traz 3 ensinamentos essenciais para a nossa vida. O primeiro ensinamento está vinculado à promessa salvífica, que está vinculada à vida do discípulo de Cristo. Porque na primeira parte do Evangelho nós vemos justamente onde Jesus Cristo fala: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. Ou seja, todos nós que vamos em missão, que se colocamos ao serviço do Senhor, nós somos a imagem, nós somos a presença do próprio Cristo para essas pessoas. E quando essas pessoas nos acolhem, elas receberão ali a recompensa de ter recebido não só um profeta, mas aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem em suas vidas. Por isso que todos nós batizados, que vamos ao encontro das pessoas, nos colocamos a serviço de Cristo na missão, nós somos a presença do próprio Cristo para os outros. E essas pessoas que nos acolhem, elas recebem essa recompensa, porque da nossa vida transborda uma graça santificante e salvífica, que toca a vida dessas pessoas. E se elas nos acolhem, elas se abrem à ação dessa graça na vida delas. Por isso que Jesus ele promete que essas pessoas, mesmo que der de beber um copo de água, ou seja, que faça por nós uma coisa simples, essas terão a sua recompensa. Depois nós vemos algo também muito importante que Jesus Cristo nos chama a atenção, que é o testemunho. Porque é justamente o testemunho que faz com que as pessoas reconheçam a pessoa de Cristo na nossa vida. Por isso que ele vai falar e vai fazendo uma exortação sobre o escândalo. E ele diz: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. E depois ele vai continuar: se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Aqui nós vemos que Jesus Cristo ele coloca o testemunho de vida, mas para que a gente possa viver um testemunho de vida segundo o Evangelho,
nós precisamos ter essa prudência, esse cuidado de purificar essas realidades da nossa vida, que aqui são simbolizadas pelas mãos, pelos pés e pelos olhos. Aqui nós vemos algo muito importante, a purificação das mãos. Por isso que ele diz, se tua mão te leva a pecar, corta. A purificação das mãos significa aquilo que é a nossa forma de viver e conviver, de servir ao próximo. Se o nosso serviço ao próximo é um serviço mercenário que busca sempre alguma coisa em troca, esse serviço não tem valor diante de Deus. Por isso que nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de conviver, a nossa forma de servir os nossos irmãos. Depois, os pés, que simbolizam os lugares por onde nós andamos e a quem nós seguimos. Por isso que se nós não seguimos com os nossos pés Jesus Cristo, os nossos pés nos levarão a pecar, porque eles nos levarão a ocasiões, nos levarão a lugares que vão corromper aquilo que é o mais precioso em nós, que é a nossa vida de união com Deus, a nossa salvação. Por isso que é necessário, para não escandalizar os pequeninos que creem, buscar mudar de ambiente, mudar de forma de seguir, porque nós devemos seguir a Cristo e não seguir as coisas do mundo. Precisamos ter esse grande cuidado para com a nossa vida. E depois os olhos. Os olhos não só representam aquilo que nós vemos, mas representa o nosso coração, porque os olhos são as janelas da alma. Os olhos fazem com que a gente, quando a gente capta e apreende, vê coisas boas, nós vamos alimentando o nosso coração de coisas boas. Quando os nossos olhos, eles não buscam coisas boas, isso é sinal que o nosso coração está corrompido. Daí que vem a concupiscência dos olhos, ou seja, essa busca incessante de alimentar aquilo que são as desordens, as paixões interiores. Por isso que nós precisamos também purificar o nosso coração, porque sem um coração purificado nós nunca veremos a Deus e direcionaremos os nossos olhares somente para o pecado, para a malícia, para ver coisas que não convêm à nossa vida interior. Por isso que Jesus ele fala dessa realidade do testemunho e vai chamar a atenção sobre essas três coisas que nós precisamos cuidar: a nossa forma de agir, a nossa forma de andar e a nossa forma de olhar a realidade. Depois nós temos o terceiro ensinamento, que tem a ver ali com o equilíbrio da nossa vida. Por isso que Jesus ele vai falar sobre o sal. O sal é algo que é muito interessante dentro da Sagrada Escritura, porque quando se fala do sal, fala de duas coisas, que são os extremos e o equilíbrio. Quando o sal perde aquilo que é a sua função, quando ele fica insosso, ele não consegue mais temperar a comida. Assim também como o excesso do sal numa comida estraga aquela própria comida. O sal ele é símbolo da temperança, da vida equilibrada, daquilo que manifesta o verdadeiro sentido e o verdadeiro sabor de cada coisa na nossa vida. Por isso que Jesus ele vai dizer na última frase do Evangelho de hoje: tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Ou seja, se a nossa vida ela é equilibrada, se a nossa vida é uma vida que é dada às virtudes, se a nossa vida é uma vida temperante, nós seremos capazes de viver em paz com os nossos irmãos. É assim que nós vamos aprendendo
cada vez mais ser discípulos missionários de Cristo. É assim que a nossa vida, ela edifica a vida dos nossos irmãos e não escandaliza os pequeninos que creem. É dessa forma que nós vamos crescendo cada vez mais na nossa experiência de Deus para viver nesta terra uma vida eterna começada, para que dessa forma, assim possamos permanecer firmes, vigilantes e perseverantes no caminho de seguimento a Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.